E se de um dia para o outro o culto com imagens fosse proibido? Todas as imagens de santos, de Nossa Senhora, ou mesmo de Nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, de Deus Pai, fossem retiradas das igrejas, destruídas. Não, isso não é um sonho protestante, apesar de parecer. Eu estou falando do período do iconoclasmo, porque hoje a gente vai falar de um santo que combateu os iconoclastas, São João Isauro. Eu tô aqui todo santo dia para a gente descobrir juntos todos os santos do dia. Hoje é dia 18 de abril. Deixa eu falar de diversos santos, entre eles São João Isauro, um grande santo que morreu no século IX e combateu os iconoclastas. A gente está aqui no século IX, no Império Bizantino. Hoje eu estou sem meu mapa, mas lembrem que o Império Bizantino é a parte oriental de Roma, que ficou depois que o Ocidente caiu. Da Grécia até o Oriente Médio, mais ou menos, o Império Bizantino permaneceu, o Império Romano permaneceu no Império Bizantino. O catolicismo ele já não é perseguido, porque quando Roma cai, Roma já era católica, portanto o Império Bizantino continua católica. Mas na verdade ele continua sendo perseguido. Porque assim como quando os arianos estiveram no poder da Roma, aí falando de Ocidente, Oriente ainda, aqui hereges também estarão no poder. Como é o caso da segunda onda iconoclasta com Leão V, o imperador, conhecido como Leão o Armênio, que traz com força a onda iconoclasta, ou seja, o iconoclasmo é aquela heresia que acredita que ter imagens presentes é idolatria. Claro que o debate é muito mais profundo, mas é muito, muito semelhante com os argumentos protestantes de hoje em dia, inclusive. O iconoclasmo ele surge alguns bons anos antes, com outro imperador Leão, Leão III, o Isáurico. Inclusive, vocês devem ter notado a semelhança. Isáurico do imperador Leão III e Isauro de São João remetem à mesma coisa que da região chamada Isáuria, que fica ali na Turquia, bem embaixo da Capadócia, é, como se fosse no meio caminho entre a Turquia e o Oriente Médio. Pois bem, através do imperador Leão V, o iconoclasmo volta com força e ele de fato faz mártires e faz perseguições, e igrejas são saqueadas, e imagens são destruídas. E nós temos grandes santos que resistiram a essa onda, que debateram, que estiveram à frente dessa defesa. São João Isauro é um desses, um monge bizantino, ou seja, pense na espiritualidade oriental, que a gente sempre fala, discípulo de São Gregório Decapolita, que também foi monge. São Gregório é da Decápolis, a mesma Decápolis que a gente vê nos evangelhos, que também fica hoje na Turquia, inclusive conhecida como a Decápolis Áurica, né? Foi um grande defensor da fé, mestre de muitos santos, de inógrafos, de defensores das imagens, né? De iconófilos. E justamente pela sua formação sob São Gregório Decapolita, pela sua fidelidade à Santa Igreja Romana, mesmo ele sendo um bizantino, um oriental, por amor à verdade, ele não podia se calar diante dessa onda de iconoclasmo. E durante o reinado, então, de Leão V, é, ele adere a essa discussão teológica, mas não apenas isso, porque o iconoclasmo nesse período ele não foi apenas uma discussão, mas uma imposição imperial, uma imposição do governo. Né? Era o poder político tentando redefinir a fé. Aqui a gente está falando, inclusive, de algo que vai se tornar cada vez pior, que é o césaropapismo, e que vai, apesar de ser muito característico do Oriente, vai ter reflexos até hoje no Ocidente de líderes tentando tomar o poder sobre a igreja. O anglicanismo é sobre isso, o galicanismo foi sobre isso,
No final, o protestantismo, ainda que maquiado, né, o luteranismo, tudo, também foi sobre isso. São João Isauro entra nesse conflito. Me perdoem que vocês podem ouvir a voz, eu tô bem ruim da garganta nesses dias. Ele combate, defende as imagens, defende a tradição da Santa Igreja, e no final, é, ele tá defendendo algo muito mais profundo, porque não é só estética, não é só cultura, não é. A gente não tá falando de embelezar as igrejas, a gente tá falando de teologia, a gente tá falando de entender, porque imagine, digamos que os católicos, não vamos combater, vamos só deixar. Não, a gente pode abrir mão dos santos, porque de fato a gente é possível chegar a Deus sem os santos. É claro que é possível. Mas se a gente, no contexto todo, abrir mão desse ponto da teologia, faz com que a gente não entenda o que é adoração, com que a gente não entenda o que é comunidade, que a gente não entenda o que é comunidade de santos. Então, ainda que na teoria seja possível, seja viável, todas as lições que acontecem, todas as práticas que se dão por conta dessa realidade, estando ausentes, elas nos dificultam, inclusive se a gente quisesse fazer um caminho eu e Cristo, tá? Até esse caminho seria aleijado por conta de tudo aquilo que foi cortado e que transforma o católico. Por isso que Deus sonhou essas coisas. Não é à toa a vida da paróquia, a vida com os santos. Tudo isso é sonhado por Deus porque isso transforma as pessoas. Não porque necessariamente dentro da economia da salvação era a única possibilidade. Não, ele colocou essa possibilidade porque isso transforma a alma. A igreja sempre teve essa distinção muito clara. A adoração é só para Deus, os santos podem ser venerados. Nossa Senhora tem uma veneração acima de outros santos. Existem graus de santidade, na verdade, tudo na vida. Existem gradações de tudo. Existe algo que é mais mal do que outro mal. Existe algo que é melhor do que aquele bom. Então, as imagens, de modo algum, elas estão no lugar de Deus na fé católica. Quando alguém venera uma imagem de Cristo, ele não está adorando madeira, tinta, está se dirigindo a Cristo, né? O mesmo com Nossa Senhora. E aí negar isso, de fato, tem consequências profundas, ainda que a gente olhe e pense, tá, eu posso só rezar para Cristo, só rezar para Deus Pai, só rezar para o Espírito Santo. Mas Deus não faz nada à toa. No fundo, o iconoclasmo, quando levado às últimas consequências, ele toca, e a gente viu inclusive em alguns debates recentes chegar nesse ponto, ele toca no próprio mistério da encarnação, porque Deus se fez homem, Deus teve rosto, Deus teve imagem, Deus pôde ser tocado, ele entrou na história de fato. Então ele pode ser representado. E é exatamente essa defesa que São João Isauro fez fortemente, sofreu de fato represálias, não foi um mártir, mas é irônico que ele tenha morrido justamente alguns anos antes eh, da restauração do culto às imagens no Oriente, tá? Ou seja, ele viu a vitória dos iconófilos já no céu. São João Isaro é um grande santo, um grande defensor da fé e alguém a quem a gente deve recorrer muito hoje pela conversão dos irmãos protestantes, especialmente daqueles que nos rodeiam, dos nossos amigos, dos nossos familiares protestantes, dos debatedores que nós vemos hoje. Eu sei que muitos de vocês devem estar assistindo esses debates, esses 20 contra 1, 30 contra 1, iconoclasmo, idolatria ou não, culto das imagens versus idolatria, protestante versus católico. Rezem por essas pessoas. Porque, aparentemente, claro que eu posso estar errado também, mas aparentemente são pessoas, em geral, de boa fé, talvez um ou outro se escondendo atrás do seu vício intelectual, enfim, para negar a verdade, mas pessoas de boa fé buscando a verdade com formações problemáticas. Rezemos hoje, especialmente, peçamos a São João Isauro pela conversão de todos os protestantes, certo? Hoje, então, 18 de abril, nós temos São João Isauro como um dos grandes santos, mas nós temos outros 17 elogios, temos muitos santos e beatos no dia de hoje.
Vamos repassar todos eles de forma breve, para que vocês tenham conhecimento dos santos. Só que antes disso eu vou fazer aquele jabazinho, pedir o teu like, a tua inscrição no canal é muito importante. Pedir que tu aponte a tua câmera para esse QR Code ou que tu vá no link aqui na descrição do canal para te tornar um membro mensal do canal, ajudar não apenas a Patrono, não apenas o Todo Santo Dia, mas o Hub Católico, o Diário de Paroquiano de Aldeia, todos esses projetos estão juntos nesse Apoia-se. Eu falo Apoia-se, nem é da plataforma Apoia-se, na verdade, é um Live Pix, tá? Ou fazer uma colaboração pontual também, por esse mesmo link ou QR Code vai ter a opção da colaboração pontual. A tua ajuda é muito importante, a tua oração é muito importante. Reza, por favor, por esse projeto. Vamos aos nossos santos, então, do dia 18. Primeiro elogio, nós temos santos Hermógenes e Eupídio, que foram mártires na Armênia. Ontem nós tivemos mártires armenos em Melitene. A gente está tendo uma sequência desses mártires ao longo desses dias. Data incerta, provavelmente ali por volta da primeira perseguição, 250, mas o martirológio prefere não cravar. São Pusício foi um mártir persa, também temos uma sequência de mártires persa. Ontem tivemos 2 elogios de mártires persas. Nosso destaque foi São Simão de Barsabás. São Simão Barsabás morreu na Pérsia no mesmo reinado de Sapor II, 341. Hoje São Pusício, que era superintendente dos artesãos do rei, ou seja, ele era como se fosse o coordenador de todos os artesãos do rei, também foi morto ontem. Nós tivemos um elogio também que era do... eu não me lembro se era um conselheiro do rei, agora eu esqueci, ou era o mordomo do rei, ou alguma coisa assim. Me lembrei, o preceptor do rei, o tutor do rei Sapor II também se converteu ao catolicismo e foi morto. Santo Eusébio, na Itália, bispo que acompanhou o Papa São João I no seu exílio até o cárcere, morreu cerca do ano 526, portanto já pós-romano, aquela questão Odoacro, ostrogodos, lombardos, bizantinos, toda aquela confusão que acontece na Itália. São Lariano, ou também conhecido como São Molácio Abade, na Irlanda, irlandês, que promoveu a unidade da celebração da Páscoa. Os abades irlandeses foram muito importantes, porque a Irlanda não era uma região romana, né? A Ibérnia não era uma região romana. Então, diferente das regiões romanas, lá nós não temos, por exemplo, dioceses naturalmente, politicamente. A divisão é outra. A diocese é uma divisão romana, que o catolicismo se aproveita para organizar, já que existe esse sistema, vamos utilizá-lo para sistematizar a igreja também. E lá, então, os bispos eram mais. Eu sempre uso essa palavra de modo mais depreciativo, entre aspas, mas freestyle. Aqui não é depreciativo, mas ainda não existia organização. Não, os bispos eles eram missionários, itinerantes. E os abades eram fixos, as abadias ficavam nos locais. Então, eles acabavam sendo tão importantes quase quanto bispos, ainda que não tivessem o sacramento, ainda que não tivessem a jurisdição. De fato, culturalmente, eles foram muito importantes e foram um baluarte da fé no período em que os bárbaros e depois os normandos invadiram o continente e eles conseguiram re-evangelizar o continente. Santo Usmar, o bispo e abade beneditino, que evangelizou ali a região da Bélgica, tá? Morreu em 713. Santa Antusa, filha do imperador bizantino, né, em Constantinopla, imperador Constantino Coprônimo, morreu nos fins do século VIII, muito próximo, inclusive, de São João Isauro, tá? São João Isauro morre no meio do século IX, então está aí por cerca de 50, 60 anos de diferença. E ela dedicou a vida toda aos pobres, recebeu de São Tarásio, o bispo, o seu hábito religioso. Então ela foi uma precursora da vida religiosa da sua geração. Santa Atanásia, na Grécia, na ilha de Égina, quando ficou viúva, se tornou eremita e egúmena. Foi ilustre pela sua observância na disciplina monástica, uma mulher muito virtuosa do século IX.
São Perfeito, mártir, sacerdote mártir de Córdoba, morto por professar a fé no tempo da invasão muçulmana. Só um parênteses, São João Isauro estava no meio, tá? São João Isauro está entre Santo Atanásio e São Perfeito, é o oitavo elogio. São Perfeito, então, o nono elogio foi preso pelos muçulmanos que invadiram a Península Ibérica, na Andaluzia, em Córdoba. Lembre que o califado de Córdoba foi o grande califado ali daquela região. E foi degolado pelos mouros, então. Depois temos o Beato Idesbaldo, abade cisterciense, muito de vida muito santa no mosteiro de Dune, tá? Na Bélgica. Em Milão, São Gaudino, que restaurou a cidade depois da, da guerra, devastada pela guerra, e foi muito enfático na sua pregação contra os hereges. 1176, aqui a gente está falando de um período pós-cisma ortodoxo, por exemplo, um período em que o sul da Itália está tendo ainda invasões muçulmanas, que nós temos já todas as questões envolvendo política, envolvendo o Sacro Império, tudo isso já aconteceu, segue acontecendo. No 12º elogio, o beato André de Montreale, um pregador agostiniano, italiano também, né, dos eremitas de Santo Agostinho. Eu sempre lembro vocês que os agostinianos, hoje eu não tenho certeza como isso está, até vale uma pesquisa, mas eles tinham diversas congregações, como se fosse a ordem dos eremitas, a ordem dos cônegos regrantes, a ordem das virgens, a ordem acho que das viúvas também. Então ele era um dos eremitas de Santo Agostinho, pregou na Itália e na França. Aí temos outro André, o beato André Ibernon, franciscano, espanhol esse, né, dos frades menores. Em Pontoise, na França, a Beata Maria da Encarnação, em 1618. O Beato André Ibernon, em 1602. E o Beato André de Montreal, em 1479. Eu esqueci de falar as datas, mas está pulando 200 anos aqui. O Beato André de Montreal, um pouco antes das reformas carmelitas, das grandes reformas dos jesuítas também. E já o Beato André Ibernon e a Beata Maria da Encarnação, os dois muito próximos, período já posterior ao protestantismo, por exemplo, aos diversos protestantes, inclusive ao anglicanismo, é, ao luteranismo, calvinismo. Depois em Angers, também na França, o beato José Moreau, que foi morto na Revolução Francesa em 1794, sacerdote, foi degolado na Sexta-feira Santa de 1794. Em Veneza, o beato Lucas Passi, da congregação das Irmãs Mesras de Santa Doroteia, o fundador da congregação, sacerdote, em 1866, o período dos fundadores, que eu sempre falo por aqui, um italiano, no período dos fundadores, então está no epicentro desse movimento de Deus. No 17º elogio, em cena, a beata Sabina Petrilli, fundadora das Irmãs de Santa Catarina de Sena, em 1923, ela morre. Muito nessa vibe ainda dos fundadores, né, o carisma delas era socorrer as jovens indigentes, os pobres necessitados, quer dizer, está muito próximo. As mulheres e as crianças, em geral, foram os grandes alvos dessas congregações do século XIX, justamente porque eram aqueles que estavam muito fragilizados, muito expostos a todos os problemas do mundo, né? Por fim, o último elogio é o beato Romano Arkutowski, polonês, sacerdote e mártir que morreu em 1943 em Majdanek, próximo de Lublin. Lublin. Foi preso pelos soldados, aqui de soldados estrangeiros, mas eu imagino que sejam os nazistas, não os comunistas. Os comunistas seriam alguns anos depois. Morreu de fome e enfim, de exaustão no campo de concentração de Majdanek. Me conta aí, quais foram os santos que mais chamaram a atenção? Foi São João Isauro, nosso destaque, ou tem algum outro aqui desses que eu citei? Tivemos muitos santos, tenho certeza que uma característica de uma história de outro pode tocar o teu coração. E vale uma pesquisa aí de 5 minutos.
ChatGPT, Claude, Gemini, Wikipedia, qualquer dessas coisas aí vai te dar, no mínimo, uma noção melhor desses santos. É para isso que eu tô aqui. Me conta aqui nos comentários, então, qual te chama mais atenção. Não esquece de apontar pro QR Code, colaborar com o canal, deixar teu like e tua inscrição. E eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau.